momento, alguns questionamentos colocados aqui e por um companheiro meu, temos sempre estado juntos, compartilhado de iniciativas nessa casa, o vereador Vergara, quando fala sobre os médicos cubanos. Eu já usaria a tribuna para iniciar os 319 milhões, Vergara, mas com todo respeito ao seu posicionamento, eu tenho que fazer um esclarecimento. De forma alguma podemos falar que o trabalho dos médicos cubanos nesse país se assemelha a qualquer tipo de exploração ou a qualquer tipo de trabalho escravo. Primeiro, Maria, nós temos que entender que nós estamos falando de médicos vindo de um país socialista, que tem uma realidade diferente da nossa realidade brasileira. E para os médicos cubanos que se dispõem, Vergara, a vir não apenas para o Brasil, eles estão em 50 países no mundo, porque eles têm uma das medicinas mais avançadas entre todos os países existentes. Eles não estão só no Brasil, eles são empregados no governo cubano, eles têm emprego no governo de Cuba, e para eles, Vergara, a medicina não é embasada no lucro, mas no humanismo e solidariedade. Eles vão até para lugares, Vergara, muito piores que o Brasil, para ganhar somente o salário que eles ganham lá em Cuba. Então, quando eles se disponibilizam a ir para qualquer país do mundo, eles estão indo movidos pela solidariedade, pelo humanismo e não pelo lucro. E é absurdo esse raciocínio, porque o Brasil, senhores vereadores, também faz a mesma coisa, Vergara. Imagina você, quando o Brasil faz um convênio com um país africano para mandar profissionais de alguma estatal lá para o país africano. Eu te pergunto, Vergara, por onde que ele é remunerado? Quem paga o funcionário brasileiro de uma estatal que vai atuar num país africano? Ele recebe o salário da estatal aqui no Brasil. O Brasil faz um convênio com um país africano, o Brasil vai receber em dólar por esse convênio, e o servidor brasileiro da estatal brasileira vai continuar recebendo o salário que ele recebe aqui, pode ter algum adicional por deslocamento, mas ele é empregado do governo brasileiro. Da mesma forma que os médicos cubanos são empregados do governo cubano. E o Brasil não fez um convênio com o governo de Cuba, porque isso não é possível, mas fez com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Os 10 mil reais o governo brasileiro repassa a OPAS, que fica com 5%, paga o médico cubano, e não é, Vergara, 900 reais, como Vossa Excelência me disse, que chegou aqui até os 2 mil. O médico cubano hoje no Brasil está recebendo 3 mil reais. Além dos 3 mil reais, ele recebe um auxílio moradia, auxílio transporte e um auxílio formação. Então não são apenas 3 mil reais. E 3 mil reais ele já está recebendo acima do padrão do médico cubano. Aí você vai me falar, está faltando aí mais ou menos uns 6 mil reais nessa conta. Para onde que está indo 6 mil reais? Está indo sim para o governo cubano. E não compete a nós aqui indagar o que o governo cubano faz com esse dinheiro, porque é um país socialista. Mas eu te digo com todas as letras, parte desse dinheiro, grande parte desse dinheiro, é investido em formação de novos médicos, que por sua vez vão atuar em outros países. Esse é o raciocínio socialista, não é o raciocínio do lucro capitalista que nós estamos acostumados aqui. Então temos que pensar um pouquinho diferente também. Uma parte, pois não, Excelência? Eu, pura e simplesmente, aqui não estou questionando a questão do médico. O que eu questiono é diretamente a questão do pagamento. Nós, brasileiros, que temos outra política, não podemos admitir, e não sou eu que estou dizendo, a própria Dilma, através dos seus assessores, ela reconhece que esse trato é um pouco difícil de ser percebido. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu estou aguardando a manifestação da OIT para provar que há escravidão na classe médica cubana que presta serviço no nosso país. Agora, Vossa Excelência reconhece, não temos que financiar
governo cubano às custas de 11 mil médicos que estão prestando serviço honestamente nesse país. Eu estou falando que os médicos é bem-vindo. Não podemos admitir a forma de remuneração desses profissionais. Acho que é um equívoco. Nós estamos financiando regime nenhum, estamos financiando mais médicos para o mundo todo. Então, na verdade, é Cuba que contribui com a medicina no mundo todo. Além do mais, Vergara, um médico na cidade de Franca hoje está ganhando o que o médico cubano está ganhando no Brasil. R$3.100. Então não dá para querer questionar o salário do médico cubano que está ganhando 3 mil, mais auxílio moradia, mais auxílio transporte, mais formação. Ele está ganhando mais que o médico aqui da cidade de Franca, com toda certeza. Sobre os 300 bilhões, Excelência, eu já dei uma parte, senão não vai dar tempo, Excelência. Deixa eu concluir meu raciocínio, senão não vai dar tempo. Eu também entendo que o médico em Franca está sendo fiscalizado. Perfeitamente. Vamos passar para os 319 milhões. Alguns vereadores já usaram essa tribuna para questionar os autores dos 319 milhões. Na verdade, se os vereadores que estão aqui acompanhando o dia a dia da administração pública se espantam quando nós falamos de 300 milhões, imagine então a população. Porque a população, senhores vereadores, está acostumada a ligar na prefeitura e ouvir a gravação falando que a prefeitura está construindo 2 pronto-socorros, está reformando todas as UBSs da cidade, está construindo mais 8 UBSs, está fazendo mais 11 creches, e acha que tudo isso é dinheiro da prefeitura, que a prefeitura está investindo na cidade. E não é verdade. Na semana passada, quando fui na Câmara Itinerante lá no aeroporto, me deparei com um outdoor da Prefeitura Municipal falando que ela está construindo 2 pronto-socorros na cidade de Franca e mais UBS na região sul, e a placa embaixo, exclusivamente Prefeitura Municipal. Não cita que tem dinheiro ali do governo federal. Como que a população vai ficar sabendo, pastor Otávio? Somente através de iniciativa corajosa como essa que nós tivemos, iniciativa do mandato e não do partido, em colocar e pontuar os recursos do governo federal na cidade de Franca. É óbvio que em um outdoor eu não poderia pormenorizar todas as obras, então nós colocamos um montante mais de 300 milhões, que já está em 319 milhões. E pela internet, vereador Bahia, eu já fiz esses esclarecimentos. Se você for lá no meu blog, esses esclarecimentos estão feitos. Se você olhar no meu perfil no Facebook, esse esclarecimento já está feito, obra por obra. E vem mais, viu, vereadora Denis? O mandato fará também um informativo, escrito por escrito, impresso, para distribuir na cidade, explicando esses 319 milhões. Isso eu tenho feito com insistência pelas redes sociais. E apesar de falar, muitos se negam a acreditar e se negam a entender. Então vamos lá, vamos falar aqui item por item. Vamos começar então com 5,2 milhões, pastor Otávio, para 2 UPAs e não pronto-socorros. Daí é muito acima de pronto-socorro. Vai ajudar, vai revolucionar a saúde no município quando inaugurar essas 2 UPAs, e além dos 5,2 milhões, nós teremos também o custeio que o governo federal mantém depois que o sistema estiver implantado. Depois que as UPAs iniciarem o funcionamento, o governo federal também garante recursos para o funcionamento das 2 UPAs. Isso vai mudar em muita saúde pública de Franca, como mudou lá em Ribeirão Preto com a inauguração de uma UPA. Ribeirão só está com uma UPA, e a UPA hoje lá é muito mais utilizada pela população da cidade toda do que o pronto-socorro que eles tinham. Então as 2 UPAs, uma no aeroporto e outra no Jardim Anitta. Nós temos 3,2 milhões para o Centro de Iniciação ao Esporte. Nós anunciamos aqui recentemente, falamos sobre isso. 263 municípios do estado, do país, aliás, receberam um centro de iniciação ao esporte. Franca foi uma das cidades que foi contemplada, o dinheiro já está liberado, depende da prefeitura fazer a licitação, e o centro ficará lá no Jardim Cambuí. Nós temos 20 milhões
que nós aprovamos aqui nessa casa também, para a recuperação do engenho queimado na Vila São Sebastião. Já acabou meu tempo, Excelência? Então eu vou mais rápido, tá? Vamos ter mais 1 minuto e meio para 20 milhões para a construção de 13 creches em toda a cidade. 1,5 milhão para quadras esportivas em 3 escolas municipais. 6,4 milhões para novas UBSs e reforma de todas as 14 UBS do município. 1,3 milhões para a Praça de Esporte da Praça da Juventude lá no Redentor, que está quase pronta e deve ser inaugurada em breve. 2 milhões para o Céu das Artes ou Praça de Esporte e Cultura lá no Leporace. 43 milhões investidos na economia de Franca através do Bolsa Família, tá? Isso só nos 4 anos do governo Dilma, não é em todo o período não. 36 milhões para a construção de 496 casas nas imediações do Campo Belo. Esse valor, 36 milhões, é a cota do governo, tá? Que está repassando para essas casas para a população de baixa renda. Mais 11 milhões e meio anunciado agora para a construção de 160 apartamentos na Chácara São Paulo. 54 mil para o Conselho Tutelar. 6 milhões do programa CRAC É Possível Vencer. 1 milhão para o Sim de Franca, colocado através de uma emenda do deputado Cirac. E 162,6 milhões para o sistema de captação de água no rio Sapucaí, Mirim. Aí questionam esses 162 milhões. Eu pergunto a vocês, não fosse a colocação desse dinheiro através da Caixa, quando o município teria condições de bancar essa obra? Dificilmente teria, porque 162 milhões é mais que 1/3 do orçamento do município. Não teria como investir e a Sabesp também não teria como fazer esse investimento. Estão aí os 300